Então, gente, hoje a gente vai falar sobre programação web. Vamos explicar, né, estilizadores de textos. A gente vai falar sobre âncoras e como inserir imagens, tá? Então, eu estou utilizando aqui o arquivo, já vou deixar prontinho, né, para facilitar, para adiantar a aula, porque vai ser um pouquinho extensa. E também vou utilizar o arquivo da aula anterior para meio que resumir, né, e repassar um pouquinho do que a gente viu na aula passada. Então, falando sobre os elementos de estilização de texto, a gente vai falar sobre aqueles que alternam de forma visual ou contextual o texto, tá? Em uma página web. Entre eles a gente vai falar sobre alguns que são mais usados e outros que não são tão usados, e também os que são focados na acessibilidade, como por exemplo os leitores de telas, ok? Esses de acessibilidade a gente está falando daqueles que facilitam, né, para as pessoas que têm alguma limitação a ter uma facilidade, né, para poder ler, para poder entender o que está nessa página web, ok? Então a gente vai falar sobre o elemento B, né, que em inglês ele é o bold. Ele tem a função de deixar o texto em negrito, mas para leitura de tela ele não tem esse reconhecimento desse elemento, né? Ele lê na mesma entonação de um texto comum. E para os leitores de tela, a gente utiliza o Strong. Ele tem o mesmo efeito visual do B, porém ele tem essa diferença, né? Quando ele é visto por um leitor de tela, ele é entonado de outra forma, tá? Dando entonação de destaque, né, ao texto. Ele dá uma importância semântica a esse texto, ok? Assim como também acontece quando a gente utiliza o itálico, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é o arquivo da nossa aula, né? Aqui no navegador. O texto em negrito e o texto que está em strong, ele fica o mesmo efeito visual. Você pode ver que é exatamente o mesmo efeito, tá? Porém, para um leitor de tela, ele lê o texto de uma forma totalmente diferente, né? Como, por exemplo, quando a gente utiliza B, o texto normal e o texto em negrito, ele tem uma entonação igual, tá? E quando a gente utiliza strong, essa entonação é de diferença, né? E destacando o texto com maior importância semântica. E aí o próximo elemento é o itálico. O itálico ele é usado para dar uma ênfase visual a um conteúdo. Então, ele é bastante usado nesse sentido. Porém, como o B, ele não tem esse destaque, né, semântico auditivo. Então, o leitor de tela não tem esse poder de entender que existe um destaque na leitura semântica desse elemento. E aí, para dar essa importância semântica, a gente utiliza EN, tá? Que é a abreviação de ênfase. Tá? E quando ele é usado, visualmente ele vai ter o mesmo efeito do itálico, porém ele tem essa diferença quando lido ao leitor de tela, tá? Dando como se fosse um efeito de estar gritando, algo do tipo, tá?
Então, essa é a principal diferença entre esses elementos, tá? Aqui mostrando para vocês, fica o texto normal e o texto em itálico. Visualmente, não tem uma grande diferença, não. O efeito visual é o mesmo. Tá? Mas no leitor de tela existe essa ênfase auditiva, ok? Tá? Então, o mais aconselhado é que a gente utilize o EN e o Strong, tá? Isso está lá nas diretrizes do HTML5, né? Trazendo uma certo contexto à questão da acessibilidade. Então, quando você for programar uma página web, dê preferência a utilizar esses estilizadores que seguem esses padrões, né? Esses padrões com esse ênfase auditivo, tá? Mas isso no HTML5, ok? Quando você estiver utilizando o HTML5, beleza? Então vamos lá, o próximo elemento é o mark de marcação de texto. A ideia principal dele é basicamente marcar um texto de forma simples, ok? Então, existe a marcação de texto e aí você utiliza esse mark para marcar em HTML, tá bom? Então, o que acontece? A utilidade do mark desse editor de texto é basicamente só trazer essa marcação, esse destaque, tá? E aí a gente vai para o small. O small ele deixa o texto um pouco menor, tá? E ele dá uma importância também menor ao texto. Os leitores de telas, eles precisam se adequar a isso, né? Ele dando uma menor relevância a esse texto do que os demais. Tá? Então aqui visualmente você consegue perceber que ele traz essa diferença, deixando o texto um pouco menor, tá bom? Então aí a gente tem o del e o int, eles é um para deletar e outro para insert, ok? Deletar e inserir. É para deletar e inserir os textos, tá? Na verdade, ele vem para dar a entender que um texto foi inserido de forma errônea, porém, ele não precisa ser removido diretamente, ok? E o ins, ele é usado logo em seguida, tá? Para indicar que o texto usado na tag insert, ela é o texto que está correto, tá? Então, um é o oposto do outro. Ok? Então, mostrando aqui o navegador, você consegue perceber, né, o texto que está em del, ok? Com essa linha sobre o texto, ele dá a impressão de uma marcação de lápis. E já o outro insert, ele adiciona uma linha abaixo, né? Dando a entender que esse é o texto correto no local do texto inserido anteriormente em del, tá? Então, o del, o int e o mark não são elementos tão utilizados assim, né? Mas eles são importantes para ter um conhecimento sobre qual a função das mesmas, tá? Por quê? Porque apesar da gente não conhecer, de às vezes não ser tão utilizado, é necessário conhecer, né? O porquê da utilização dessas tags, tá? E a gente tem sub e sup, tá? O sub é de acima e sup de abaixo em inglês, ok? Então,
eles também não são tão utilizados, mas é de extrema importância entender a utilização dessas tags, né? Então, por exemplo, aqui dá para utilizar, para colocar, por exemplo, aqui como eu trouxe, uma fórmula química, é como se fosse um texto que fosse um textinho um pouquinho menor entre textos, né? Como se fosse meio caractere abaixo da linha padrão. Dentro do HTML existe uma linha padrão, né? Que fica no meio do texto. Então, quando a gente utiliza esse elemento, ele vem quebrando esse padrão e aí ele coloca um pouquinho mais abaixo. Como aqui você pode ver no que eu estou falando aqui para vocês, a gente tem os textos acima, eles estão totalmente padronizados e o de baixo ele deixa o texto um pouquinho abaixo, né? Como se fosse metade abaixo dessa linha, ok? Como se tivesse metade dentro da linha e metade fora dessa linha. Ok? Então, observe para entender como a utilização dessa tag, tá? E aqui no SUP é o completo oposto. Você pode ver aqui o exemplo, né, numa fórmula matemática, né, de 2 ao², por exemplo. Então ele utiliza para destacar, né, esse número em cima da metade do texto, né? Então acima dessa linha central do texto, ok? Então vai ser utilizado também nessas fórmulas matemáticas. Ok, então a gente vai para o block quote, que é uma citação, tá bom? Então, esse vem como uma citação completa, ele tem como função quebrar uma linha diferente, né, dos outros conteúdos até agora. São conteúdos em linha, né? Eles podem ser mantidos dentro da mesma linha do texto. O block quote ele bota o conteúdo em bloco, ele cria um novo bloco dentro do conteúdo HTML, né? Fazendo a linha sendo quebrada e formando outra linha, tá? Então aqui você pode ver, tá? Então ele vem com uma tabulação um pouquinho à frente, tá? Após o início de um parágrafo e adicionado como uma citação de texto, tá bom? A ideia dessa citação, ele tem como objetivo dar uma ideia semântica um pouquinho diferente, tá? Então os leitores de telas também vão conseguir entender isso como um texto de citação, tá bom? Espero que esteja ficando claro para vocês. Até então. Então aqui dentro, por exemplo, ele está dentro de uma tag de parágrafo e está na mesma linha dessa tag de parágrafo. Porém, visualmente, ele traz, né, esse resultado como uma quebra de linha. E aí, quando você remove essa tag, você observa que ele retira essa quebra de linha e essa tabulação, tá? E quando você retorna, ele retorna adicionando, né, a tabulação e também a quebra de linha, tá? Então aqui o próximo, tá? Aqui é o block quote e aqui abaixo é o quote, tá bom? Então ele é reduzido a quê? Que é apenas uma citação simples, tá bom? Então aqui, como ele tem uma função diferente do outro, eu coloquei numa linha logo abaixo. Ele não cria uma tabulação nem uma quebra de linha, tá? Mas ele gera essas aspas, tá? Para indicar que é uma citação. Eles têm o mesmo sentido semântico, porém o outro, um gera a tabulação e o outro gera apenas essas aspas, né? Mas o peso semântico é o mesmo. Então, o próximo é uma abreviação, tá? ABBR, tá bom?
Ele vem com essa função para abreviar, né, uma abreviação de um nome. Ok? Então ele tem como parâmetro, como a gente utiliza no HTML, a gente chama de atributo title, tá? Que é o texto não abreviado, certo? Então aqui a gente está utilizando Então aqui retornando, o title, ele é um texto não abreviado, tá? Então aqui ele coloca, né, a tag completinha para demonstrar, né, como visualmente ele é demonstrado como uma linha um pouquinho abaixo da abreviação, tá? Ele não traz uma quebra de linha, nenhuma tabulação, mas ele vai adicionando esse texto, né? Assim que você passa o mouse em cima, ele traz essa marcação de texto, tá? Com esse balãozinho, o conteúdo não abreviado. Observem, tá? É muito simples e muito útil, porque quando utilizado de forma correta, você consegue interpretar esses textos abreviados, tá? Então aqui a gente vem com outro editor de texto, tá? A tag address. Essa tag ela serve para passar o endereço. Basicamente essa é a função dessa tag, tá? Ela tem como objetivo trazer um texto em itálico, tá? Então ele apresenta um texto em itálico, mas ele recebe como um valor dentro dela os endereços, telefone, e-mail, URLs e links de redes sociais também, tá? São geralmente os elementos mais utilizados dentro dessa tag, tá? Então, ela acaba também sendo bastante útil para os leitores de telas, né? Que reconhecem esses elementos como informações de endereço, tá? Então, ele tem essa função. Então, visualmente, ele vai trazer só um texto em itálico, né? Aqui, por exemplo, eu trouxe esse strong para dar uma relevância maior e o small para dar uma relevância menor, né? Mas a função é apresentar de forma diferente esse elemento de endereço, tá? Esse leitor de tela, ele vai ler, por exemplo, aqui o telefone, né, como um conteúdo normal, e o telefone, o número de telefone, como algo mais destacado, tá bom? Então aqui, quando a gente fala de acessibilidade, a gente tem esse resultado aqui, né, trazendo um destaque a esse texto. Então, a próxima tag é o seed, tá? Que também é um texto em citação, tá? Ele tem uma importância muito parecida com os anteriores, né? Mas é uma citação clássica, em formato de artigo científico, digamos dessa forma, tá bom? Ele é normalmente demonstrado como um texto itálico, tá? Porém, ele tem essa capacidade de ser utilizado também para leitores de telas, né? Dando a entender que isso aqui é uma citação, tá? Uma citação completa, uma citação no formato de citação de arquivo científico, certo? Que é literalmente um pedaço de texto copiado de algum lugar onde você precisa citar o nome do autor e de onde foi retirado, tá? Ele tem visualmente o mesmo efeito de um texto em itálico, simples, porém ele traz essa função de dar esse destaque também, tá? Então aqui é a tag RTL, tá? BDO, que é Both Direction, para falar a verdade, esse é o termo. Desculpe. Ele traz ele tem como sentido traz o sentido de ambas direções, tá? Então ele traz esse atributo de, né,
que ele pode, por exemplo, trazer da esquerda para a direita e o outro da direita para a esquerda, tá bom? Então, esses dois textos, eles são inseridos da mesma forma, texto normal ou texto invertido, né? Eles são inseridos da mesma forma, porém, visualmente, esse aqui é o resultado, tá? Dá para você ver que o texto normal fica realmente normal aqui no ocidente, tá? E aqui, o outro contexto, ele traz o texto invertido, tá bom? O texto da direita à esquerda, certo? Então, essa é a utilidade dessa tag. Não vai ser tão utilizada aqui no nosso continente, porém, é importante também que a gente possa entender a função dessa tag, tá bom? Então, observem aqui o resultado que você dá visualmente, né? Essa diferença desses elementos textuais, tá bom? Então, até agora, esses são os elementos que fazem edição de texto, tá? Que fazem a edição de texto ou alteram, né, o texto, seja visualmente ou semanticamente, tá bom? Então, por enquanto, é isso que a gente vai falar aqui desses editores de textos, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido até agora porque a gente vai precisar partir para o próximo contexto, tá? A gente vai falar agora sobre imagens. Então, essas imagens, elas são uma parte, vamos dizer assim, uma parte muito simples de um site, mas ela é uma parte bastante pesada, então ela precisa ser tratada de uma forma cuidadosa e inteligente, tá? Então, essas imagens, elas têm, né, essa apresentação com a tag IMG, tá bom? Dentro da HTML até vai existir outras opções, tá? Mas para tratar informações de tamanho de imagem ou tratar imagens baseadas no tamanho de tela do dispositivo, mas isso não precisa ser ensinado agora porque é um pouquinho avançado, tá? Então vamos apenas às imagens normais. Então, primeiramente, para entender as imagens, a gente precisa entender que as imagens têm um caminho, ou seja, um URL, seja ele uma URL absoluta ou URL relativa, tá? A URL absoluta, ela é uma URL completa, tá? Que ela vai tratar todo o caminho para chegar a essa imagem. Por exemplo, às vezes ela vai ser tratada de outro site, tá bom? Então aqui é um site de banco de imagens para você ver. Você vai procurar por esse elemento aí e você vai entender que é um banco de imagens gratuito, tá bom? Então acaba sendo bastante útil para quem vai fazer esses testes web, tá bom? Então aqui eu estou usando esse caminho absoluto desse site. E aí, se você copia esse link, aí você cai na mesma imagem, né, dentro do site que eu falei e que está sendo citado aqui, tá? Então, ele é um link absoluto, beleza? E aí, existem os links relativos também. Esses links relativos, eles são passados como caminhos, né? Então, eles são caminho incompletos, né? O interpretador HTML, esse navegador, ele faz essa interpretação desse caminho, tá? E aí você passa apenas o nome da imagem, tá? E o navegador, ele compreende que essa imagem.jpg, ela tá dentro dessa pasta, da mesma pasta do projeto, da mesma pasta que está salvo o projeto, tá bom? Então, esse interpretador, ele precisa encontrar esse elemento que está sendo citado, mas como você não trata como um caminho completo, ele vai interpretar que isso aí vai estar dentro da própria pasta, tá bom? Então, aí
Eu clicando com o Ctrl, ele procura a imagem dentro da minha pasta, tá? E abre aqui dentro do próprio editor de texto, tá? Se esse link ele for passado errado, então ele não vai encontrar essa imagem, né? Ele vai dizer que não encontrou essa imagem, porque o link relativo ele foi passado de uma forma incorreta, tá? Então, o link absoluto, ele traz um caminho completo para chegar a essa imagem, tá? E os links relativos, eles são interpretados pelo navegador, né? Como se eles estivessem exatamente na mesma pasta e eles precisam interpretar o restante, tá bom? O efeito dos dois é praticamente o mesmo, né? Que você pode ver que a imagem absoluta e a imagem relativa, os dois foram apresentados, né? Porém, aqui existe uma pequena diferença, né? Que, por exemplo, aqui ele vai fazer uma pequena edição, tá? E aí ele reconhece da mesma forma, tá bom? Aí você inspeciona, você vai perceber que ele tem uma URL absoluta, tá? E ele reconhece normalmente. E aqui também existe essa URL relativa e ele também reconhece automaticamente, tá bom? Então ele vai adicionando, tá, esse elemento e completando o caminho para chegar até essa imagem para ser interpretada pelo navegador. Então agora a gente vai para os atributos, tá, de um elemento IMG. Essa tag IMG, ela contém essencialmente 3 elementos, tá? Que é o src e source, né? Que é onde fica o caminho para essa imagem, tá? Então, você também tem o atributo alt, tá? Que é de alternativo, tá? Ele tem a função no HTML5 de colocar um texto alternativo ao carregamento da imagem. Caso ocorra algum tipo de erro, né, ao carregar essa imagem, o texto dentro do alt será exibido no local da imagem, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês como está funcionando. Você vê a imagem como atributo alt e aí logo embaixo ele vem a img como atributo alt, tá? Como eu coloquei aqui um URL source, como eu coloquei um caminho válido, ele não carrega a imagem e aí ele demonstra, né, um texto alternativo, tá bom? Que é uma descrição amigável para essas imagens quando elas não são carregadas, beleza? Isso também é importante porque os leitores de tela, eles também leem esses atributos alt, né? Já que pessoas com deficiência visual não vão conseguir ver a imagem, então elas vão ouvir a descrição dessa imagem. Então, esse alt bem feito é de grande importância pensando nesse sentido. Então, pensando no atributo title, né? Ele é um atributo universal, que ele é utilizado na tag UMG, gerando um balão de texto logo abaixo do cursor do mouse, tá? Então, ele vai ter também uma descrição do que tem dentro dessa imagem, ok? Então, aqui eu adiciono um title e baixo logo da imagem, eu coloco um texto, tá? Então, aqui esse pop-up ele apresenta a imagem de uma coruja, tá? Que também traz essa função de apresentação dessa imagem, tá? Só que o que acontece dentro da imagem alternativa, você não tem essa imagem, tá? Então, quando você coloca o texto, o mouse em cima desse texto, ele apresenta, né, a descrição que está apresentada dentro de title, tá bom? Então, as imagens, elas podem ser tratadas dessa forma. É necessário
que coloque um texto alternativo, um texto title, né? Pensando também nessa questão da acessibilidade, da usabilidade, que são coisas a serem pensadas quando a gente está criando um site, tá bom? Então, uma coisa muito importante dentro da programação web são as âncoras, tá? Elas são muito necessárias, tá? Então, nada mais são do que URL, sejam elas relativas ou absolutas, tá? Tem em mente que na web tudo vai ser relativo ou absoluto, beleza? Então, boa parte dessa web é feita de âncoras, tá? Que são esses links, URLs, que são necessariamente essas coisas que dão nome às redes, né? Que são pontos interligados, né? Dentro dessas redes, tá? Que dão essa função de interligar esses elementos, tá bom? Então, saber isso, saber usar isso é bastante necessário e bastante importante, tá bom? Então, temos basicamente duas formas de utilizar esses links, essas âncoras, né? Com relativos e absolutos. Então, vamos aqui falando de links relativos. Esses links relativos, eles são usados dentro do próprio site para, vamos dizer, para trazer uma âncora dentro do seu site, dentro dessa página, né? Você faz o link relativo, uma âncora relativa, tá bom? Então, quando você coloca dentro do próprio site, não necessariamente de uma página para outra, dentro desse site, né? Ele traz essa função de ai, meu Deus. Espera aí, gente, só um minutinho aqui. Esse texto aqui que eu coloquei, ele foi tratado propositalmente dentro dos títulos H2, tá? Da página, para vontade própria mesmo, tá? Ele poderia estar dentro de qualquer outro elemento aqui, tá? Mas isso aqui é uma âncora interna, que é um link que é da sua própria página para a própria página, tá bom? Então, se eu vier no meu navegador, ao clicar nesse link, eu vou ser transportado para esta seção da minha página, tá bom? Então, esses links, eles são demonstrados dentro do HTML pela tag A de âncora, tá bom? Esse atributo padrão href, ele recebe um link absoluto ou um link relativo, tá? Que tem como objetivo de trazer para outra página, tá bom? Então, é o mesmo sentido do outro, tá? Então, aqui, nesse sentido aqui, eu utilizando esse link, eu vou ser direcionado para, por exemplo, aqui o link do Google. Então, meu navegador ele vai tentar interpretar, né? Mas aqui nesse caso, como eu alterei, ele não vai conseguir interpretar de uma forma correta. Mas aqui eu vou demonstrar para vocês, para que vocês possam entender um pouquinho melhor, tá bom? Então, eu volto aqui, tá? Vou demonstrar para vocês, tá bom? Então, aqui eu tenho o meu ID, o meu identificador único, e aqui eu estou sendo redirecionado para a minha página de títulos de imagens, certo? Então, aqui, para os links absolutos, ao clicar para ir para o Google, eu vou ser direcionado para essa página que eu requisitei, tá bom? Então, quando eu não utilizo um link absoluto correto, eu vou ser encaminhado para um erro, tá? Porque aqui eu não adicionei, por exemplo, um HTTP ou HTTPS, e ele não reconheceu como um link absoluto. Então, ele reconheceu como um link relativo, e aí ele vai estar procurando dentro da minha própria página, tá? O que vai trazer um problema,
tá? Porque ele não vai conseguir interpretar essa URL de forma correta e não vai conseguir encontrar esse caminho dessa âncora, tá? Porque ele está procurando essa URL dentro do projeto, mas esse arquivo não existe dentro do projeto. Então, não vai ser possível fazer esse link funcional, tá? E outra coisa muito importante dentro da URL, tá? É esse target, ok? Eles são utilizados quase sempre em dois, né? O blank e o default. O default, ele abre dentro da própria tela, tá bom? Dentro dessa tela que você está. Se você não passar o tag, ele já vai trabalhar diretamente com o default, certo? Então, vou mostrar para vocês aqui. Eu vou retirar aqui do Google, tá? Eu vou retirar o target do Google, eu vou recarregar minha página e vocês vão perceber que ao clicar aqui eu não vou ser redirecionado para outra página. E aí ele vai carregar dentro da própria página que eu estou. Mas quando eu ativo o target, ele abre outra aba do navegador, tá bom? Então, basicamente, é essa a utilização desses elementos, tá? Outra coisa que também pode ser utilizado com links relativos é usar caminhos relativos. Aqui eu estou linkando a minha aula 1, que foi a aula anterior, né, sobre títulos. Aí eu fiz esse link passando simplesmente esse caminho de uma pasta para outra. E aí eu volto um caminho, volto uma pasta, tá? Aqui. E aí ele me traz a aula 1 a aula 2, tá? Que tá aqui dentro das minhas pastas. Tá bom? Aqui eu tenho minha aula 1 e minha aula 2. E aí ele encontra essas páginas, né? Se você não passa nada, ele vai procurar dentro da minha aula 2. Tá bom? E aí o que acontece é que voltando esses pontinhos, ele vai retornar uma pasta. Tá bom? Então, é isso. É um link relativo com essa característica relativa, né, do Windows ou Linux. Beleza? Então, é isso. Aqui você pode ver, né, que quando você retorna para a aula 1, ele demonstra a aula que a gente trouxe na aula passada. Certo? Aqui mostramos um texto, um título comum e os textos de quebra de linha e etc. Ok? Então,